O Repórter Mundo Entrevista recebe Miriam Riuto, ela que vai falar para nós sobre saúde auditiva. Miriam, muito obrigado por ter aceito nosso convite e participar aqui do Repórter Mundo. Eu que agradeço o convite. Olha, estar aqui na mesa do mundo, hein? Que maravilha. Coisa boa. Falando ainda sobre aquilo que eu amo fazer, Sim. que é cuidar da saúde auditiva. Ô, Miriam, a questão que umas pessoas às vezes não prestam muita atenção, mas deve sempre tomar cuidado, que é a questão da saúde auditiva. Desde quando a gente tem que tomar cuidado nessa questão? Então, os cuidados com a saúde auditiva começam lá com o bebezinho, quando ele nasce. Então, as primeiras 24 horas de vida, que daí a gente faz o primeiro cuidado, que é fazer o teste da orelhinha. O teste da orelhinha ele é essencial para todos os bebês. Então, se faz o teste ainda nas primeiras 48 horas de vida do bebê, ainda na maternidade, se for o caso dos hospitais que tem, né, o profissional e os equipamentos para realizar o teste da orelhinha, que é uma triagem auditiva e que faz parte aí da triagem neonatal dos bebês. Assim como é realizado o teste da linguinha, do olhinho, Sim. Então também é realizado o teste da orelhinha. E assim a gente consegue descobrir de uma forma bem precoce se o bebê tem aí alguma alteração auditiva. Porque como é um teste precoce, a Sim. intervenção também ela deve ser precoce. Então já é o primeiro cuidado aí, o primeiro carinho que os pais têm que ter com a saúde dos bebês. E qual que é a importância da audição no desenvolvimento de uma criança? Eu sempre falo assim, para todos os meus clientes, eu sempre coloco no Instagram assim, o bebê que ouve bem, ele tem maiores possibilidades dele desenvolver muito melhor. Sim. Porque concorda comigo, Américo, que a criança que ela ouve bem, sendo bem estimulada, ela vai falar aquilo que ela está ouvindo. Sim. Certo? Você tem uma filha Sim. que também desenvolveu dessa forma. A criança que ela fica exposta a um mundo não verbal, não sonoro, ela não vai ter exemplo, né? Então, aquilo que a criança vai estar falando, que ela vai estar desenvolvendo, amadurecendo, é fruto do ambiente onde ela está. Então, por isso que eu sempre falo para os pais. Aí os pais, as avós ainda brincam comigo, mas é tão bonitinho falar tudo no diminutivo e tal. Mas é importante que os pais fiquem atentos a falar as palavras corretamente, porque o português é uma parada, né? Difícil, é um idioma Português difícil. é uma língua difícil. E se os pais, os avós, as babás, né, ficam falando tudo no diminutivo, falando tudo errado, inventando, né, ali palavras, o bebê, ele está ouvindo, recebendo, é uma antena. Com o desenvolvimento dele, qual foi o exemplo que ele teve? Ouviu tudo errado. Ele vai falar errado também. Aí depois ele vai ter que ir para a fono para corrigir aquilo que ele aprendeu errado. Então, assim, gasta o mesmo tempo de você estimular de forma certa e correta, né? Sim. Então, o que muda é a melodia, é o carinho, é a forma de você falar com a criança. Mas as palavras devem ser ditas corretamente. Sim. Como que os pais podem observar alguma questão de perda de audição ou que a criança não está com algum problema? As pessoas que não fizeram, né? Porque essa questão do teste da orelhinha é recente, né? Que não fizeram, como é que eles podem perceber que o filho está com alguma dificuldade de audição, não está ouvindo direito? Quais que são os sintomas? Dá para perceber? Dá. Então, por exemplo, o bebê quando nasce, né? Até essa semana eu coloquei no Instagram sobre isso. O bebê, ao nascer, ele já se desperta com o som de uma voz familiar, uma batida de porta. Quando eu falo voz familiar, se os pais estimularam bem aí durante a gestação. Conversaram, contaram história, cantaram, aquela voz assim que foi o tempo todo estimulando ali durante a gestação. Isso é bom ressaltar que quando está na gestação, os pais devem conversar com o bebê, com ali, que ele vai guardando isso já no ventre da mãe? Exatamente. A partir da 20ª semana de gestação, o bebê já está com todo o sistema auditivo dele ali formado. É onde ele começa a receber. E as diferenças dos tons, né? O pai tem a voz mais grave, a mãe a voz mais fina. E sendo bem estimulado, colocando músicas clássicas para os bebês. Então, quando eles nascem, tem muitos vídeos na internet, não sei se você já viu alguns, Sim. que o bebê às vezes nasce chorando, vem o pai, conversa, o bebê vai acalmando, por quê? Porque ele sente aquele acolhimento que ele tinha no ventre materno. Então, é muito importante essa estimulação aí desde a gestação, tá? Certo. Então, voltando lá. Aí, quando o bebê começa a despertar, até uns 3 meses ele tem esses despertares, né? Então, ele desperta com a voz familiar
ele pode despertar aí com um som de uma batida forte, já é um sinal, opa, que bom, ouviu, Sim. né? Aí depois o bebê começa a se virar indiretamente para os sons. Então, se faz um som lateral, um barulho de uma chave, algo que chame a atenção dele, ele começa a querer se virar. Ele ainda não localiza. Depois dos 6 meses, ele começa a localizar os sons. Você pode até brincar em casa, fazer som do lado, som do outro. Aí o bebê já começa a virar. Esses são sinais que já vai mostrando para o pai, ué, tá ouvindo, né? Beleza. É bom tá observando tudo isso. Depois começa a imitar os pais. Aí a importância de estar falando tudo corretamente. Sim. E aí começa os balbucios, o babá, mamá, papá, né? E começa a duplicar essas sílabas e formar as primeiras palavras. É esperado que com 2 anos a criança já tenha um vocabulário aí já mais extenso. Vai falar algumas palavras ainda trocadas, erradas? Vai. Mas, com o exemplo dos pais, a criança vai imitar a palavra correta e ela vai estar falando corretamente. Sim. Agora, o que eu recebo muito no consultório é crianças com 3, 4 anos que ainda não falam nada. É muito comum, principalmente pós-pandemia, muitas crianças que ficaram sem aquela estimulação da escola, Sim. a estimulação social. A interação com os outros coleguinhas, isso também impactou muito. Impactou demais. Que coisa, hein? Impactou demais no desenvolvimento das crianças, tanto na fala quanto na aprendizagem, né? Então, as crianças poderiam ter sido estimuladas aí, né? Como eram em casa, mesmo. né? Mas aí também veio uma questão que envolveu todo mundo, Sim, né, Américo? impactou todo mundo e todo mundo ficou, vamos dizer assim, todo mundo ficou perdido, sem saber o que fazer, né? Exatamente. E É os pais difícil. tendo que trabalhar de uma forma que nunca trabalharam. Alguns pais tiveram que virar professor do filho, Sim. né? Então, assim, isso teve um impacto aí negativo, mas o importante é correr atrás. E tá conseguindo reverter. Reverter Sim. a situação. Tem as terapias de fono. Sempre avaliar a criança de 3, 4 anos se realmente está ouvindo bem. Mais uma vez, a criança que ouve bem, ela tem maiores possibilidades de desenvolver muito melhor. Né? Certo. Então, E na fase que, vamos dizer assim, que todo mundo acha que é difícil, que é a adolescência, pré-adolescência, que gostam muito de ouvir música, som alto, fone de ouvido, e ainda mais que o celular hoje tá sempre com o fone ligado. Isso aí, que impacto isso tem se não for bem dosado? um impacto gigante entre os jovens, porque o fone de ouvido está sendo considerado um vilão para o sistema auditivo. E muitos jovens estão sendo prejudicados porque eles estão usando de forma, assim, sem nenhum critério. Então, usar o fone de ouvido, tudo bem, mas você tem que saber usar esse fone. Então, você tem que ter uma intensidade mais baixa, não pode usar o dia todo porque fadiga a audição, o ouvido precisa de descansar. Se você está do lado de uma pessoa e se você está ouvindo o que o fone dela está produzindo, opa, já é um sinal, ei, tá alto. Aí a pessoa tem que abaixar. Então, os pais fiquem alertas. Vocês estão do lado. Colocou um braço de distância do lado do seu filho, do seu sobrinho, seja lá com quem que você estiver do lado. E você está ouvindo o que ele está ouvindo pelo fone de ouvido, pode pedir para abaixar. Esse som está bem alto Esse mesmo. som está alto, tá? E aí a pessoa tem que se monitorar. O próprio celular hoje, ele tem o controle, né? Em que ele avisa, olha, exagerou nos decibéis, né? Então, aí você tem que abaixar, ele tem os limites. Fora isso, estar nessas baladas onde as caixas de som estão com som muito alto. O ideal é que você não fique próximo dessas caixas de som, então que você se afaste para evitar aí esse impacto que dá no sistema auditivo. Certo. E isso não é legal. É um hábito aí que está prejudicando muito a saúde auditiva dos nossos jovens, infelizmente. E os pais têm que estar próximos e estar orientando, né, a respeito. O tempo todo. Tá? Então, quando está em casa, o problema dos jogos online, né? Fica muito no jogo e fica com aquele fone, tanto o fone, o intra, quanto, né, o em concha, qualquer um deles, volume intenso e ficando 8 horas, 10 horas com aquilo, primeiro, se torna um jovem totalmente antissocial. Um absurdo, né? E outra, ele não vai se comunicar com ninguém e ele está prejudicando a audição dele, então não pode. Realmente tem que dosar, tem que ter regras. Tudo tem regra, né, Sim, América? tem que ter.
Para o fone de ouvido também tem que ter as regras dos pais. Os pais podem parecer chatos, mas estão fazendo um bem, né? Exatamente. Tem que limitar esse uso aí para que hoje eles abaixem o volume. Para amanhã ouvir melhor, né? Essa é a ideia. Com certeza. E tem uma questão que sempre que a gente ouve o pessoal comentando e tal, é que de vez em quando aparece, tem muitas pessoas que têm a questão de um zumbido. Tô com um zumbido, tô com um zumbido. O que é isso? Então, eu atendo muito. Olha, eu vou dizer para você que no consultório eu faço todas as avaliações, né? Auditivas. Sim. E a maior queixa que tem é, doutora, eu tô com um barulho no meu ouvido. E esse barulho, ele pode vir em forma de uma cigarra, um grilo. O grilo é muito comum. Tá uma grilaiada na minha cabeça. Coitada, é realmente o que incomoda muito. Panela de pressão. Eu já tive relatos de pessoa dizer que tinha um barulho de folha seca no ouvido. Nossa. De borboleta batendo asa. Que isso? O zumbido, esse sinal, esse barulho, né, esse incômodo, ele é um ruído. Esse incômodo no sistema auditivo, no ouvido da pessoa, é um sinal de que algo não vai bem, tá? Porque o zumbido, hoje muito estudado, ele é um sintoma, tá? Ele não é uma doença. Como ele é um sintoma, então ele pode estar vindo aí e dizendo para o seu corpo, olha, tem alguma coisa errada. Ele pode ter uma alteração metabólica, pode vir aí de um trauma que ele teve. Então, por exemplo, vamos voltar nas baladas, né? Você vai lá num baile, já deve ter acontecido na sua juventude, com né? certeza. Você vai para os bailes, depois você vai embora e fica com aquele barulhinho no ouvido. E aquele incômodo, né? Aquele incômodo, ele não pode passar assim, meses e ficar com aquilo. Não é comum. Você saiu e teve aquele barulhinho, ele tem que passar naquela semana, tá? E aí depois continuou, tem que procurar ajuda, fazer uma avaliação auditiva, porque pode ter lesado o sistema auditivo. Então, como ele é uma causa multifatorial, excesso de cafeína, tabaco, açúcar, então a pessoa se alimentar mal pode potencializar esse zumbido, esse ruído no ouvido. Diversos medicamentos que são utilizados que também podem ser causadores de zumbido. Então, a pessoa tem que estar sempre procurando uma ajuda de um profissional da fonoaudiologia. O otorrino. Sim. Neurologista, porque às vezes a pessoa fala assim, não está no ouvido, está na cabeça. Sim. Né? E em muitos casos, precisa fazer um exame de imagem. Né? A avaliação auditiva nesses casos ela é essencial. Todos têm que estar fazendo avaliação auditiva. Seguir com o fono, com o médico otorrino, com o neurologista, se for necessário. Eu já cheguei até a mandar para o psicólogo. Nossa. Porque era tão intenso aquele zumbido que a pessoa não conseguia viver. Deve ser um incômodo, uma coisa horrível, né? Horrível. E aí acaba implicando nas atividades diárias da pessoa. Então, por exemplo, quem trabalha em fábrica, que tem muito ruído e não usa o EPI. Tem. Um dos maiores causadores do ruído ocupacional lesa o sistema auditivo, ainda causa zumbido. E aquele ruído ocupacional, ele fadiga a pessoa também. Porque sempre as empresas fornecem aquele protetor, né? Protetor auricular, Sim. que é o nome correto, né? E muita gente não usa. Usa pendurado no pescoço. Porque é uma decoração. Infelizmente. As pessoas, assim, a gente vai envelhecendo, né? E há uma perda natural da audição? Isso é normal? Como é que a pessoa passa por essa questão? É normal perder um pouco da audição? Não é normal, é muito comum, né, Américo? Porque o nosso sistema, tudo, né? Vai envelhecendo, né? Sim. Vai caindo. Então, assim como a visão ela vai diminuindo, a audição também ela vai diminuindo. E aí que dá-se o nome da patologia de presbiacusia, que é o envelhecimento do sistema auditivo. Isso vai acontecendo com o decorrer do tempo, mas a pessoa ela vai sendo acompanhada, fazendo os exames. No primeiro sinal, que ela sentir que o sinal pode ser um zumbido, pode ser o que é muito comum. O meu marido está falando que eu não estou entendendo nada. Ou vice-versa, que é muito mais comum, viu? É muito mais comum a mulher falar, olha, mas ele não entende nada que eu falo. Mas ele não está ouvindo, né? É muito comum isso em casa. Então, assim, se os parceiros estão falando, olha, não estou te entendendo, pode procurar uma avaliação auditiva, porque tem alguma coisa errada aí. Sim. Né? Porque, de repente, estava tudo bem e está mudando ao longo da vida,
tem que avaliar. Certo. E hoje em dia você pensar assim, que a perda auditiva, ela não tratada, ela é um fator de risco muito grande para a demência instalar. Nossa. Porque você já reparou, não sei se você já conhece alguém que tem alguma perda de audição, em que eles costumam se isolar do ambiente social? Já tive observações, mas não. Por quê? Porque daí você fala com a pessoa, aí ele fala, hã? O quê? E a gente está vivendo numa sociedade hoje que as pessoas não têm muita paciência, não têm muita tolerância, Sim, né? até os aplicativos de mensagem, os caras já aceleram. Acelera tudo, né? Absurdo. E não quer repetir nada, né? Aí o que acontece? A pessoa não quer repetir. Aí o idoso ele vai ficando envergonhado de ficar perguntando porque não entendeu e ele vai se isolando do convívio social, isola do convívio ali das reuniões familiares. E a gente sabe que um cérebro isolado, uma pessoa isolada, aí vem a depressão. E aí a memória vai ficando ruim, a atenção vai ficando em declínio. E com isso, todos esses declínios cognitivos aí faz com que a pessoa já fique com uma demência aí mais avançada. Então, ouvir é vida, né, Américo? Não, com certeza. Ouvir uma música, ouvir o barulho dos pássaros, ouvir o barulho... Até o barulho da rua, dos carros passando já é, né? Tudo, conversar, né? Muita coisa. E nesse seu dia a dia aí dos consultórios, na sua clínica que você atende, teve algum caso que te chamou muita atenção? Teve sim. Hoje mesmo eu atendi uma jovem, 23 anos. Olha... ela tem uma perda auditiva que é interessante, que ela mesma já me falou, olha, o meu caso é genético, porque minha avó tem e a minha mãe também tem, e eu tenho, né? E eu não tinha perguntado nada até então. E eu disse, mas a sua avó e a sua mãe usam aparelho auditivo? Ela, não. Porque elas têm vergonha. E assim, eu fico pensando, sempre eu penso assim, poxa, óculos ninguém tem vergonha de pôr, né? Tem até uns gigantes que todo mundo usa, e é uma deficiência sensorial, Sim. não é? E hoje... Por que o aparelho? E hoje os aparelhos são tão pequenos, tão discretos, né? Super estéticos, muito modernos, são funcionais. E aí eu falei para ela tentou colocar um aparelho em outro local e ela falou, olha, não gostei, me incomodou, ficou grande na orelha. E ela já tem essa perda há muitos anos e ela agora que ela veio colocar. E aí eu sempre gosto de fazer uma experiência, para a pessoa ter uma experiência sonora, em saber como é bom ouvir de novo e tal. E o ar-condicionado estava ligado na minha sala, ainda mais esses climas que estão, né? E aí ela falou assim, mas olha, eu estou ouvindo aqui um chiadinho aqui na sua sala e eu não sei o que é. E ela procurava o tempo todo. Aí eu peguei o controle, desliguei, e ela já estava com os aparelhos que eu coloquei dos dois lados, ela tem uma perda bilateral. Nossa. E aí, a hora que eu desliguei, ela... Ar-condicionado faz barulho? Olha só que interessante, hein? Olha só. Então, eu falei, faz. Aí ela falou, não, pode ligar de novo? Deixa eu ver como é que é de novo. Uma coisa tão simples, Sim. Né? Então, assim, hoje em dia, só para desmistificar o que o pessoal fala, aparelho auditivo é coisa de idoso? Não é coisa de idoso, tá? Então, nós temos aí bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Qualquer pessoa não está ouvindo bem, se a recomendação for colocar um aparelho auditivo, por que não? Não tem porquê, né? Se usa óculos, faz tatuagem, põe brinco, põe piercing e um aparelho auditivo. Né? Então, assim, a tecnologia está aí, os aparelhos eles estão leves, tá com um som de uma qualidade sonora perfeita. Servem até como fone de ouvido, porque ele faz a conexão com o celular e escuta tudo lá dentro. Nossa, que modernidade, hein? Você pode conectar o seu aparelho auditivo na sua TV, que tem Bluetooth, sabe? No seu computador, assistir uma aula online ali, só você, e outra que você tem um foco muito maior na aula. Então, assim, são tantos benefícios, mas eu acho que às vezes a pessoa, assim, falta informação. Sim. Né? Informação correta. Com certeza, né? Porque às vezes você dá um Google, né? E nem sempre está ali. Por isso que a gente estuda, né, Américo? Com certeza, né? Para dar a informação correta. Um profissional capacitado, né? Que possa fornecer o que a pessoa precisa, né? Exatamente. Baseado nas características ali do exame dela, da rotina que ela tem, né? Então, é um estudante ou é uma idosa que fica só em casa. Qual que é a necessidade dela acústica naquele momento? Tem muito idoso que vai muito em igreja. E não são todas as igrejas que têm uma acústica boa,
né? Então, Sim. a gente tem que pensar em tudo isso na hora de escolher um aparelho, de ajustar esse aparelho, de acompanhar esse cliente aí, para que ele tenha a qualidade de vida dele e a qualidade de vida sonora dê satisfação para ele. É porque a vida toda nossa é de experiências, tanto auditivas quanto sensoriais em geral. Não é? Sim, Nós nos conectamos com o mundo com os meios sensoriais. sim. Né? A audição faz parte. E como faz Nossa, parte? muito importante para você se comunicar. Imagina uma criança numa sala de aula e ela tem um problema de audição, não consegue entender o que a professora fala. Pois é, eu estou com um caso assim de uma criança de 8 anos e que descobriu há 1 ano a perda auditiva. Olha só. É. E aí os pais estão relutando aí para colocar aparelho e tal, mas enfim, depois de um teste que eles viram que a criança responde muito bem e o médico solicitando, né? Aí eles aceitaram e vão colocar o aparelho auditivo na criança. Mas uma criança, assim, perde muita informação sonora se ela não estiver ouvindo bem. E aí depois isso aí vai impactando na vida dela de uma forma negativa, né? Implica em todo o desenvolvimento dela, né? Em todo o desenvolvimento. Isso não é legal. Então, assim, desde lá de quando nasce até os 100 anos, ouvir bem é essencial. E para quem quiser saber mais sobre a questão de auditiva, como é que faz para entrar em contato com você? Então, eu atendo aqui em Alfenas já há mais de 20 anos. Sim. Não vamos dar datas, né? Não há necessidade. E aí eu trabalho nessa área da saúde auditiva, com todos os exames, né, da parte auditiva de avaliação, desde 0 a 100 anos, então, até mais de 100, né, Américo? Hoje em dia a longevidade está aí. E aí eu atendo aqui na esquina da Santa Casa de Alfenas, tá? Na Audioclique. Eu tenho aqui o WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato, é 988629359. Esse WhatsApp serve para estar marcando tanto em Alfenas como na cidade de Machado, onde eu estou iniciando um trabalho para atender as pessoas também usuárias de aparelho auditivo. Então, quem quiser fazer uma avaliação ou quem quiser uma manutenção do aparelho auditivo, estou uma vez por semana lá na cidade de Machado, na Clínica Eleve. Ok. Muito obrigado, Miriam, mais uma vez por essa aula, né, sobre a saúde auditiva. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco mais aí sobre o trabalho, o que o fonoaudiólogo faz, né? Sim, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, Américo. E o Repórter Mundo fica por aqui. Mas você pode estar curtindo e compartilhando nossas páginas nas redes sociais. No Instagram é @MundoMusic103.9, no TikTok Mundo Music 103.9 e no YouTube Mundo Music FM 103.9. Até a próxima entrevista.